Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Família. O programa gostoso de se fazer, de receber. A gente programa tudo antes de vir, mas Deus faz do jeito dele aqui. É muito gostoso os bastidores. Para a gente começar, a gente sempre faz uma oração. Os meninos aqui que me ajudam são super simpáticos. A gente dá risada, a gente se diverte. Espero que vocês aí do outro lado possam sentir o quanto a gente ama fazer esse programa e o quanto que o propósito de Deus é o que predomina aqui. Siga a gente nas redes sociais, tem Facebook, YouTube. Se caso você não assistiu o programa, você pode entrar lá no canal do YouTube Emanuele Cruzariol, no Instagram está como Emanuele Cruzariol também. Fique à vontade para dar sua sugestão, para dizer se você está gostando, se você não está também, a gente vai adorar a sua opinião, tá bom? Que prazer hoje, vou receber a Thaís dos Reis Vilela. Ela é psicóloga, especialista em dependência química e em terapia cognitiva, doutorando pela Unifesp. Ela veio falar aqui sobre drogas na adolescência. É um tema também super pesado, um tema não muito gostoso e confortável de falar, mas nós temos que falar, abordar, nos alertar. Nós temos que saber o que passa na cabeça desses adolescentes, não é mesmo? E nós, como pais, temos que participar de tudo isso. E para mim é uma honra, Thaís, você está aqui, viu? Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, Manu, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e falar desse assunto tão importante e que, né, é uma fonte de preocupação, principalmente para os pais. Sim. Que têm os filhos, né, agora caminhando para uma adolescência ou já em sua adolescência. Sim, não é gostoso falar disso, mas necessário. E quando a gente convida um profissional, foi uma indicação da psicóloga também, Fabiana Bevilacqua, para a gente entender, para as pessoas entenderem que é um programa que a gente fala de família. E família acontece tudo, né, Thaís? Sim. Tem problemas, tem alegrias, nós temos que estar juntos com a família para a gente poder resolver os problemas. E nós temos que ir atrás de um profissional, não é mesmo? E não dá para fingir que isso não está acontecendo. Né? O que a gente fala hoje, desde cada vez mais cedo, né, o jovem tem acesso a substâncias, né, em primeiro momento ao álcool, e está em todo lugar. A gente fala, né, que a droga ela não escolhe classe econômica, Sim. ela não escolhe a família onde ela vai entrar. E eu acredito que assim, o objetivo até, né, da gente falar sobre isso é que as famílias possam cuidar dos filhos para que eles, quando eles saírem, eles tenham condição de dizer não. Sim. Porque quando eles saem de casa, a gente já não tem controle, né, do que eles vão fazer naquele tempo onde, né, eles estão longe da gente mesmo. Verdade. Né? E se você tem isso dentro de casa, né, um filho que a gente falou no outro programa, que você tem essa comunicação com o filho, ele também, quando ele sai, ele consegue também se posicionar, Sim, ele consegue saber que dentro da casa dele tem uma referência, ele tem para onde voltar, e tudo isso faz com que ele esteja protegido longe de nós, não é mesmo? Sim, sim. Então vamos falar lá, o que leva um adolescente a experimentar a droga? A adolescência é uma fase de rupturas. É quando o adolescente começa a afirmar sua identidade e a separar aquilo que é dele e que distancia ele dos pais. Então, meio que o adolescente ele vai na contramão dos pais, né? Então, às vezes, assim, aquela história, se a mãe gosta de verde, o filho gosta de amarelo e ele odeia verde, né? Então, mais ou menos isso, que é nessa busca, assim, dizer, olha, eu sou um ser independente, né, e diferente de você. Entendi. Né? Que é aquela história, eu não sou você. Sim. Né? Que às vezes a gente ouve do adolescente. Então, ele vai experimentar coisas novas e tem um desejo no adolescente também do transgredir, né? Do esticando para ver quais são os limites, Sim. até onde eu posso ir, e se eu posso ir até ali, eu quero ir mais um pouco. Então, Entendi. essa coisa de testar e sem avaliar muito as consequências, porque o adolescente ele não está muito preocupado. Quer viver o momento. Quer viver o momento. E por isso que quando a gente fala do assunto drogas, é muito difícil
quando a gente, se os pais vão com aquele discurso de, ai, né, porque fulano usou e olha o que aconteceu com ele, porque as drogas matam, porque na verdade ele não consegue olhar para a vida a tão longo prazo, para ele é agora, e agora ele não tem problema, agora Entendi. todo mundo usa. Ele não tem dimensão, né? Ele não tem a dimensão. E ele não experimenta muito as consequências em uma proporção tão grande, talvez, como já alguém que tem um uso, num grau de dependência, por exemplo, Entendi. ou de um consumo mais abusivo. Então, ele vai testando ali, ele tem até uns problemas, mas nada que desperte assim, olha, né, se eu não usar, se eu parar, eu vou perder grande coisa ou deixar de ganhar. Sim. E geralmente tem a ver com as amizades? Também, mas é essa a questão, porque às vezes a gente escuta as mães falando assim, porque a culpa foi do fulano. Isso. Quando meu filho começou a andar com fulano, quando ele sentou na turma do fundão. Mas o que será que fez com que esse adolescente escolhesse aquele amigo, se identificasse já com aquele amigo, Entendi. já com aquela galera do fundão? Então, tem algumas características nele que fizeram com que ele tivesse, de fato, mais predisposto. Entendi. Né? E aí a gente entra na questão dos fatores de risco, porque na verdade, quando a gente fala desse assunto, os pais ficam muito preocupados em saber uma relação de causa e efeito. Então assim, será que usa porque os pais são separados? Será que usa porque o pai faleceu, o pai nunca assumiu? Uma desculpa. Ou achar que é algo linear. Entendi. E não é uma única causa. Então, quando a gente fala do uso de substâncias, é multicausal. Então, tem a ver com o indivíduo, tem a ver com a substância, tem a ver com a sociedade, com a família. Então, tudo isso meio que junto e misturado. Tudo e sim, misturado. Exatamente. Olha que interessante, eu não sabia disso. Uhum. Às vezes a gente acha mesmo que é um motivo que leva. Não, mas às vezes são várias coisas que faz ele se atrair. Como saber se ele está dependendo de uma substância, por exemplo? Como é que você... será que o meu filho está... dependente, não é? Se ele está usando, se ele não está, como que a gente... Então, na fase da adolescência é quando várias características, né, de uma pessoa ainda estão em formação, né, na questão cerebral. Então, assim, a gente tem o impacto tanto a nível neuroquímico, então existe, né, a liberação de neurotransmissores que dão uma sensação de prazer e também tem uma influência comportamental. Então, assim, para saber quando um filho está usando, né, quando o adolescente está usando, tem aquele que às vezes deixa isso mais claro, mas tem outros que às vezes os pais só vão descobrir quando o problema já está um pouco bem mais... grande. Já está maior. Então, alguns sinais, né? Tem adolescente que às vezes começa a ficar mais agressivo, ou tem aquele que começa a ficar mais isolado, Sim. mais quieto, começa a trancar guarda-roupa. Às vezes, dependendo da substância que ele escolhe, ele começa a usar algumas roupas que fazem apologia, né, a determinadas substâncias, então Sim. principalmente com a maconha, né, então começa a usar. Com a folha, Entendi. né, algumas coisas assim. Alguns utensílios que começam, né, a aparecer pela casa, dependendo do que ele está usando. Uhum. Então, agora, não é porque o filho está mais agressivo ou porque ele está mais sonolento que quer dizer que ele está usando, né? Mas são alguns sinais. Por isso que, assim, quando os pais conhecem os filhos, eles sabem, assim, meu filho está diferente, tem alguma coisa acontecendo. É isso aí. Se ele está acompanhando o filho, se ele está vendo, ele mudou, não é só hoje, porque a gente também tem dias que a gente não está legal, né? Não, a gente não pode achar que é por um dia, o meu filho está usando isso e aquilo. Não, mas se você tem que ter esse olhar, esse acompanhamento e observando, não é? Sim, e aí a questão é dessa sensibilidade, né? E quando você acompanha, você sabe mais ou menos, né? Quem são os amigos, aonde que ele está, o que ele costuma fazer, né? Então, assim, tem um estudo que mostrou que os pais que monitoram os filhos, que sabem aonde eles estão, com quem eles estão, que hora que eles voltam para casa, só de fazer esse acompanhamento já diminui em 12 vezes a chance dele se envolver com drogas. Então, olha como é importante esse participar junto, né? E aquilo que você fala no programa, de escolher uma refeição para fazer juntos. Porque quando você pode saber um pouco do seu filho, mas sair daquele lugar de interrogatório, sabe? O que você fez hoje? Isso.
né, aquela coisa que não é espontânea. Automática já, Fica né? no automático e quase meio que interrogatório Sim. mesmo, né? E às vezes ele responde a resposta automática. A pessoa pergunta é automática, ele responde automaticamente Exatamente, também. E a gente é. acaba não conseguindo descobrir nada, pelo contrário. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, tenho mães, conheço mães de adolescentes, que sempre dá uma olhadinha no armário, o celular está dando sopa, pega. Você vai falar, é falta de respeito? Não, não é. Você está monitorando o teu filho, né? Tem gente que fica desesperado. Já aconteceu de mãe me contar, de filho desesperado pelo celular. Não põe a mão no meu celular. Não pega meu celular, ninguém põe a mão. Então, assim, são coisas que você vai evidenciando dentro da sua casa e que você vai observando. Deixa eu olhar com um olharzinho mais fino para ver se a gente consegue perceber alguma coisa diferente, né? A gente também aqui anotou uma outra questão bem legal que fizemos, você me ajudou aqui para a gente fazer um programa bem caprichado. O que acontece no cérebro quando a droga está sendo consumida? Então, tem essa liberação, né, de neurotransmissores. Então, imagina que a gente tem prazer nas coisas, né, num chocolate que a gente come, em algo que a gente desejava muito e adquiriu, num encontro com uma pessoa que a gente, né, gosta de estar juntos. Então, todas essas sensações são muito prazerosas. E nessa mesma região do cérebro que a gente, né, sente o prazer, é o sistema de recompensa cerebral. Então, é lá nessa região que também os neurotransmissores são despertados ali, né? E o adolescente e o adulto também, ele tem prazer. Então, assim, aquilo, não adianta a gente falar que não dá prazer, porque dá prazer, né? Agora, se o adolescente tem uma vida colorida, aonde ele consegue ter prazer em outras coisas, a droga, ela não vai ter espaço, né? Então, por isso que é importante os pais incentivarem esportes, porque o adolescente, ele tem uma necessidade de se sentir pertencente a um grupo. Então, se ele conseguir encontrar isso no esporte, na arte, né, na dança, na música, na matemática, hoje a gente vê algumas escolas incentivando bastante isso também, ele fica mais protegido, porque ele tem já ali o prazer, essa sensação do grupo, de fazer parte. Então, isso é fator de proteção. Então, Pode falar. Não, e essa questão, né, no cérebro tem essa liberação de prazer, né? E quando esse consumo ele acontece nessa fase da adolescência, que o cérebro ainda está em formação, tem toda uma complicação na questão da memória, percepção, capacidade de julgamento, tomada de decisão. E aí é como se tivesse uma programação ali de um cérebro, vamos dizer assim, saudável, e a droga entra meio que embaralhando e bagunçando toda essa configuração. Então, aí são os danos, por isso que o que a gente vê nas pesquisas, quanto mais cedo o consumo de drogas, maior a chance dele se tornar um dependente, maiores os prejuízos que isso na vai vida. gerar na vida dele. Destrói uma família, né? Destrói uma família. Sim. Nós vamos dar um breve intervalo, nós vamos continuar aqui com a Thaís dos Reis Vilela. Ela é psicóloga, especialista em dependência química. Continue aí com a gente, que esse programa está sensacional aqui nos alertas que ela está nos dando. Estamos de volta com o programa Espaço Família. Quero agradecer a Cris do Blues Hair por ter feito a escova hoje no meu cabelo de manhã. Comecei lá com ela hoje. Obrigada, Cris. Matheus Charlot, do seu clube. Ele é um maquiador extraordinário, além de um ótimo profissional. Ele é extremamente carinhoso. Muito obrigada, Matheus. Quero agradecer a minha amiga querida, a Paola Mesquita. Ela tem uns acessórios lindos. Entre aí nas redes sociais dela para vocês verem, além de muito simpática. E esse vestido lindo é da Oase. Patrícia, dona da Oase, que também se localiza lá no seu clube. Muito obrigada pela parceria. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Vamos lá, Thaís, vamos continuar conversando. Nós estamos falando
de drogas na adolescência. E eu tenho certeza que acho que muitas mães devem chegar para você e falar: Thaís, onde será que eu errei? Tenho 3 filhos, um deles consome maconha, algum tipo de droga. O erro está em mim? O que será que eu errei? Acontece isso? Acontece e tem aquela brincadeira, né? A culpa é sempre da mãe. Sim. Quando, na verdade, não é um movimento de buscar culpados. Porque, assim, às vezes a mãe, né, e o pai ensinou da mesma forma, passou os mesmos valores, mas cada filho, aquela história, cada filho é diferente do outro. Né? Então, tem um componente individual. E aí aquilo que faz com que eu busque uma substância, talvez não é aquilo que vai mobilizar o outro em busca dessa substância. Né? Então, e mesmo que os pais achem, né, que estão fazendo igual, às vezes tem sutilezas na forma de tratar um filho, porque se cada filho é de um jeito, não tem como, a gente não é um robô que trata os filhos da mesma forma. Né? E as influências desse filho, porque esse filho, depois que ele sai de casa e tem contato com outras pessoas, são outras influências. Né? Então, assim, quando a gente chega, né, na dependência química, a gente entende que é uma doença multifatorial, né? Que é aquilo que a gente está falando, não tem uma causa única. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro, não é essa relação tão direta assim. E por isso que às vezes isolar também só um fator. Então, o adolescente que se envolveu com uma turma e aí a mãe resolve mudar de bairro para que ela, né, resolva o problema. E às vezes vai mudar de bairro e ele vai achar uma outra turma e ele vai conseguir usar. Eu já vi isso. Né? Então, assim, o que acontece com esse adolescente? Porque muitos às vezes fazem uso da substância. Primeiro vem pela curiosidade, mas depois não é mais a curiosidade que move. Então a droga ocupa um lugar na vida dele, talvez até para suprir a falta de alguma coisa, para maquiar a própria ansiedade, sintomas de depressão. Então, depressão, ansiedade e o déficit de atenção e hiperatividade são fatores de risco para o uso de substâncias. E aí, quando, né, o uso de substâncias evolui para uma dependência, muitas vezes está associado. Então, o usuário apresenta um transtorno de ansiedade junto com o consumo de substâncias. Então, a droga, às vezes, a pessoa faz um uso como uma medicação. Entendi. Né, para poder dormir melhor, para poder se apresentar melhor nos lugares, para poder conseguir estar em público, porque muitos, às vezes, né, são muito tímidos e não conseguem estar num ambiente que não seja consumindo alguma coisa. A gente escuta adolescente falando, né, porque eu bebi para conseguir chegar numa menina. Então, a substância, ela vem com uma função. Então, qual é a função da substância na vida desse adolescente? Sim. E o que eu vejo hoje também muito é assim, a bebida é algo que se compra, né, com facilidade. Então, começa assim, beber, às vezes até o próprio pai incentiva dentro de casa, achando que é uma coisa meio natural, a gente vive assim, temos grupos de amigos assim. Isso vai tornando uma coisa muito corriqueira. E você não sabe a porta que você está abrindo para o seu filho entrar. Então, assim, se você faz isso achando que isso é natural, eu queria que você, como uma doutora, falasse disso, porque a bebida é uma droga. E é interessante porque às vezes as pessoas falam, eu não uso droga, né? Eu só bebo. Então, assim, o álcool é uma droga lícita, assim como o cigarro. Então, fica muito normal a presença do álcool nos eventos. Então, hoje a gente vê até em chá de bebê a presença do álcool. Né? E muitos pais acham ainda divertida essa coisa de deixar o filho experimentar. Então, eu já vi histórias de pai que deu vinho na chuquinha pro filho, pro bebê, né? Outro dia eu vi de passar a chupeta na cerveja e entregar para a criança. Ou tem um monte de lata, né? Todo mundo está ali no churrasco bebendo. E aí a criança toma, né, os restinhos das latas, fica ali alterado e aquilo ali... A família, aquilo ali é um momento, né, de descontração, mas a hora que vira um problema, aí ninguém quer assumir. Ninguém assume. Ninguém quer assumir, né? Então,
É claro que assim, tem pais que consomem, né? Mas a questão dos limites, porque assim, legalmente, até 18 anos, você não pode oferecer, você não pode vender, né? Você não pode comprar para um adolescente. Então, Mas é isso respeitar não existe, isso né? dentro de casa. Dentro de casa, pelo menos dentro de casa, né? Então, assim, você quer beber, mas então você espere a idade e aí você faz a sua escolha. Olha que interessante, né? Nós temos 2 filhos, não sei se você sabe, acho que muita gente já sabe, o Davi e a Lara. O Davi tem 5, vai fazer 6, a Lara tem 3, e a gente gosta sempre de pedir pizza no final de semana. E eu e o Daniel, a gente às vezes toma assim uma tacinha de vinho, sim, mas nós nos incomodamos muito quando as crianças estão perto. Acontece da gente ir em algum evento que tenha, assim, óbvio, mas nós não tomamos por decisão. Ninguém falou pra gente não tome, Deus não fala pra gente assim, não tome, nada disso. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos incomoda. Então nós não temos assim em casa e nós não temos o hábito de fazer isso. Porque uma vez que eu estou tomando, né, ele vai sentir vontade e eu vou falar, filho, isso é uma bebida de adulto, você não pode tomar. É a mesma coisa eu estar assistindo televisão e falar para ele, sai da sala, isso aqui eu estou assistindo é coisa de adulto, você vai para o quarto. Então eu acho interessante a gente se posicionar dentro de casa. Né? Se você quiser tomar com o seu esposo, né? Que você tenha um momento para isso. Mas que dentro da sua casa você mostre que isso não é natural, normal. Porque às vezes a criança pode até não querer, também não gostar, mas você vai pagar para ver? E essa coisa do exemplo, do modelo, porque às vezes você está ali, você tomou a sua taça, vocês estão, né, não tem uma alteração de comportamento, ou, né, Sim. enfim, mas outro dia eu escutei uma história, era um adolescente que parece que ele estava numa festa de adultos e os adultos subiam em cima da mesa, todos já alcoolizados e dançando, e os adolescentes ali embaixo filmando esses adultos fazendo isso. Então, o que a gente pode esperar dessa geração? Sim. Né? Sim. E eu acho também que nós, como pais, a gente tem que ficar em alerta desde o começo, porque o negócio tá demais lá fora. Né? Tá tudo muito mais fácil. Antes falava-se de droga, era um caso ali, outro lá. Sim. Agora é coisa que você vê no dia a dia, numa pracinha durante o dia, você vê pessoas consumindo droga, você vê numa festa adolescentes bebendo, em formaturas assim, bebendo demasiadamente, e os pais na mesa vendo, achando isso tudo natural. Então assim, não é ser contra no sentido assim, ela está levantando uma bandeira. Não é isso, mas é que hoje a gente vê tantos casos de tragédia dentro da família, porque aconteceu ali dentro da casa dela. Aquilo que você falou de tomar os restinhos, eu já vi também, já soube de caso. Acabou a festa, a mãe foi deitar, os copos ficaram e as crianças provaram. Então, a gente precisa proteger o cérebro dessas crianças e adolescentes, porque hoje a média, né, de idade de início é 14 anos. Sim. Então, assim, mas tem a partir de 11, 12, então cada vez mais cedo, né? Se a gente for pensar na nossa história, o que a gente estava fazendo com 11, 12 anos provavelmente era muito diferente. Sim. Então, hoje os pais, eles conseguem ter uma relação um pouco mais próxima, mas às vezes a questão do limite, ela fica meio confusa. Né? Os limites não ficam claros, as regras não ficam claras. Então, é muito amigo, mas não torna essa... Não assume essa função, né? Função paterna, função materna. E ser a referência, né? Exatamente. Eu acho que hoje está tudo muito banalizado, está tudo muito comum, está tudo muito normal. E nós estamos tendo casos, assim, a olhos vistos, de suicídio, drogas, tudo muito acerbado, assim. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar, abrir os nossos olhos, né? Para que isso não aconteça dentro da nossa própria casa. Uma outra questão, como que a gente lida com essa presença de drogas perto da família? Então, porque as drogas estão em todo lugar, né? Então, você falou, no meu condomínio também tem consumo, as câmeras já pegaram, enfim. Então, está muito perto. Então, é aquilo que a gente vem falando, né? Quando você conhece o seu filho, você
olha para ele, você conversa com ele, você dá o espaço para que ele fale dos sentimentos dele. Sim. E você também expondo os seus sentimentos, você consegue construir alguma coisa ali para que a hora que ele saia, ele consiga dizer não. Dizer não. Né? Porque ainda tem muitos adolescentes que não usam. Né? Então, o que será que esses adolescentes têm como fatores de proteção? Então, a gente vê a questão de famílias funcionais, né? Monitoramento familiar, regras claras, limites, a própria espiritualidade é algo que protege, né, os adolescentes e os adultos de uma família, acompanhamento escolar, passar um tempo com o filho, atividades, né, construir memórias, né, boas lembranças. Né, juntos com os nossos filhos. Essa conexão, né? E você falou uma parte aí do programa de esportes, alguma coisa que ele goste. Olha que bacana você ter esse tempo com o seu filho, com alguma coisa que ele goste. E nós pais também olhar os nossos filhos, porque Deus deu talentos para todos nós, inclusive para os nossos filhos. E a gente olhar para o nosso filho e ver aquilo que ele é bom, que ele faz bem. Eu tenho um filho que é alto, ele gosta muito de basquete. Ele mesmo já falou assim, pai, quando você sair do programa hoje, você vai comigo jogar basquete? Então eu digo assim, veja aquilo que o seu filho goste, participe com ele daquilo, faça virar um prazer, porque ele não vai ter tempo para ficar pensando nisso, não vai querer ter uma vibe diferente, uma sensação diferente, porque eu acho que isso que acontece. Eu acho que essa era tecnológica, essa ausência dos pais, esse foco totalmente para o consumismo, em ter, em corpo, eu acho que está fazendo com que o adolescente seja, foi aquilo que você falou, ele tem que ser aceito. Como que eu vou ser aceito? Então eu vou entrar nessa onda, porque tem uma tribo lá que faz isso, e lá eu vou ser aceito, não é isso? E se ele consegue se ver aceito num outro grupo, né? Porque essa necessidade, ela é inerente ao ser humano, e na fase da adolescência muito mais. Você vê que adolescente anda em bando, né? Sim. São os grupos. Sim. Então é essa coisa do estar junto mesmo, né? E querer agradar o outro. E acontece também muito de querer agradar o outro e se desagradar, né? Então isso também causa já assim, você está querendo que o outro te aceite, às vezes você não está nem tão afim de fazer, mas assim, lá pelo menos eu vou ser aceito, então eu vou fazer. Porque tem a pressão social, sim, né? Essa coisa que ela é muito difícil, até pra gente adulto. Sim. Né? Então, provavelmente já aconteceu com você, já aconteceu comigo, você sentar, pedir um suco e a pessoa, mas você não vai beber? Você não toma nada? Né? E fica incomoda, essa insistência, né? Incomoda a gente, parece que é um incômodo para o outro. Imagine para um adolescente. Você não beber. Imagina para um adolescente. Sim, verdade. Thaís, adorei conversar com você, você é muito bonita, simpática, muito obrigada mesmo. Deixa seu contato, quem quiser falar com a Thaís, tirar uma dúvida, liga para ela. Você tem Instagram? Fala aí pra gente. Tenho, o Instagram é Thaís Vilela Psi, meu site é thaisvilela.com e Facebook Thaís Vilela Terapia e Coaching. E aí tem o meu telefone, que é o DDD 12, porque eu sou de São José dos Campos, 12 9184 9742. 81849742. A gente vai colocar embaixo para caso alguém queira anotar depois. E que você volte outras vezes. Muito obrigada. Que você abençoe a vida das famílias. Escolher falar de um tema desse, né, viver isso é pesado, né, estar nas famílias, salvando as famílias, e que Deus te dê muita força. E que você consiga aí reinar e governar aí na sua profissão, participando da vida das famílias, edificando as famílias. Obrigada, Manu, adorei estar aqui. Ai, que bom, sinal que você vai voltar. Nós vamos encerrar esse segundo bloco e no terceiro eu vou receber um amigo que eu gosto demais da conta. É o Anderson, ele tem um testemunho maravilhoso do amor de Deus sobre a vida dele. Espera aí!